Eu só vou botar uma vinhetinha aqui para depois eu tirar essa parte e deixar o vídeo por completo, tá bom? Pastor Carlos, vamos tratar hoje... Bom dia, Brasil, mundo, tá aqui, ó, sou pastor. Vamos tratar hoje o assunto Igreja Mundial, certo? O pastor Carlos hoje nos forneceu esse vídeo, colocou lá no Facebook dele e tal, e nos presenteou com o link de uma verdade que está acontecendo na instituição Igreja Mundial, que reflete outras denominações. Nós não estamos aqui para contar a derrota de um sistema religioso. Nós estamos aqui para analisar, mostrar a verdade do que acontece por trás dos bastidores dessa instituição comandada aí pelo bispo apóstolo, me desculpe. São tantos títulos que a gente até se perde, né, pastor Carlos? São tantas emoções, né? São tantas gemadas, aqueles assim, sabe? Cada um com a sua... um é apóstolo, outro é bispo, tem lá o... Eu ainda fico com o apóstolo lá da... Apóstolo Arnaldo. Eu ainda prefiro o apóstolo Arnaldo do que esse daí. Vamos colocar o vídeo aqui. Eu vou colocar o vídeo aqui. Espera aí. Pastor Carlos está dando risada. Não, mas vamos analisar essa situação aqui. Olha só isso. Bom dia, Brasil, mundo, tá aqui, ó, sou o pastor Rogério, aqui da Igreja Mundial de Rio do Sul, pastor regional. Estou aqui, ó, mostrando para vocês, minha esposa está dormindo nesse sofá, e eu estou dormindo nesse outro sofá, dentro da igreja, porque fomos despejados por falta de pagamento de aluguel. Estamos dormindo dentro da igreja. Tá aqui, ó, aqui é o nosso banheirinho, aqui é a nossa cozinha, tá aqui a nossa cozinha que nós estamos vivendo. Tá aqui, ó, cheio de rato, cheio de coisa. É isso aqui, ó, a vida do pastor da Igreja Mundial. Olha a situação que a gente está vivendo. Aí não querem que a gente pague o aluguel. Eu creio que o apóstolo e a bispa, tomara que eles vejam esse vídeo e eles tomem providência aqui em Santa Catarina. O bispo Carlos está... Eu vou dar uma paradinha aqui. O pastor Carlos ali meio que desconcentrou, né, Felipe? Eu já tô aqui já me segurando para eu não pegar a viu? Porque é difícil. Você vê aí, né? O inocente do pastorzinho, com todo respeito, eu chamar ele de pastorzinho, não é diminuindo a pessoa e nem o ministério dele. Mas eu falo pastorzinho diante da situação. Porque... E ele, inocente, fala assim, eu acredito que o bispo não sabe disso, que o apóstolo não sabe disso. Né? Olha só. Vou voltar só um pouquinho aqui. Olha lá o coitado. Estou aqui, ó, mostrando para vocês, minha esposa está dormindo nesse sofá, e eu estou dormindo nesse outro sofá, dentro da igreja, porque fomos despejados por falta de pagamento de aluguel. Estamos dormindo dentro da igreja. Tá aqui, ó, aqui é o nosso banheirinho, aqui é a nossa cozinha, tá aqui a nossa cozinha que nós estamos vivendo. Tá aqui, ó, cheio de rato, cheio de coisa. É isso aqui, ó, a vida do pastor da Igreja Mundial. Olha a situação que a gente está vivendo. Aí não querem que a gente pague o aluguel. Eu creio que o apóstolo e a bispa, tomara que eles vejam esse vídeo e eles tomem providência aqui em Santa Catarina. O bispo Carlos está fazendo com a gente. Eu creio que o bispo e a apóstolo, a bispa e o apóstolo não estão sabendo disso aqui. Olha só, o pastor morando dentro da igreja, o povo tudo junto com o pastor aqui. Aí
querem tirar o pastor da igreja. Eu não saio daqui, aqui é minha casa. Se alguém entrar aqui, eu sou funcionário do apóstolo Valdemiro Santiago e da bispa, sou funcionário da igreja, estou aqui morando sem casa, estou morando dentro da igreja, sendo humilhado por todo mundo. Tá aí, Brasil. É isso aí. Esse é ser pastor aqui de Santa Catarina. Tem que levar o dízimo nosso, a gente tem que levar, em vez de dar na nossa igreja para abençoar, tem que dar para o Bispo Carlos. E a cesta básica que deu enchente aqui, que ficou um monte de gente desabrigada aqui em Rio do Sul, que era para dar para o povo aqui, ele manda mandar em dinheiro, em espécie para ele. Todo mês a minha região manda R$1.000 para ele, separado, sem entrar em boleta, sem entrar em nada. Esse dinheiro vai limpo para ele. Não sei o que ele faz com esse dinheiro, e daí não quer que a gente pague as contas, quer que a gente mande, eu mando 13, 14 mil aqui da região para São Paulo, e o resto que é para pagar as dívidas, pagar as contas aqui da igreja, não deixa, nem casa eu tenho para morar, fui despejado, tá aqui, eu durmo ali naquele sofá maior, e aqui tá minha esposa nesse sofá maior, tá aqui, ó, essa é a vida que a gente está levando. Tem misericórdia de nós, Deus. Se o apóstolo e a bispa for de Deus e eles veem isso aqui, eles que tomam atitude, senão eu vou pensar que até eles também não são de Deus, porque eu vejo eles como homem e mulher de Deus, mas se eles verem o que está acontecendo na obra aqui em Santa Catarina, que vergonha que a gente tem passado, humilhação, sendo humilhado, sendo desprezado por esse bispo, Carlos, que está aqui tomando conta daqui, mandou 2 pastores, agora de manhã eu aqui acordei com 2 pastores batendo na minha porta para querer me tirar de dentro da igreja, dentro da minha casa. Falei, não vou sair, o único que me tira daqui agora é o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa, que são meus patrões. Eu sou pastor da igreja deles, eu trabalho para eles. Eu não trabalho para instituição nenhuma, eu trabalho para eles, sou funcionário deles. Eu sigo eles, eu gosto deles como homem e mulher de Deus, não sigo homem nenhum. Então tá aí. Esse primeiro vídeo. Pastor Carlos, por favor, teu posicionamento pelo que você viu e conseguiu analisar desse vídeo, dessa situação. Bom, quando a gente para assistir imagens como essas, nós nos comovemos. Afinal de contas, é um pastor com a esposa que estão ali vivendo de favor sobre o mesmo teto de uma igreja evangélica, e parece que ele foi despejado da casa onde ele morava porque não tinha condições de pagar o aluguel da igreja, e me parece que ele tem uma briga lá com um bispo regional, estadual, que é superior dele no estado de Santa Catarina. Pelo que eu percebi, as condições são precárias para um casal viver, para uma família viver. Devem estar dormindo muito mal, porque eles mostraram o sofá onde ele e a esposa estão dormindo. Não sei se eles têm crianças, se eles têm filhos, mas é muito desconfortável. Ora, contrapondo a isto, eu acredito que a Igreja Mundial do Poder de Deus tem de vir a público para dar explicações, não só sobre esse pastor, mas sobre outros tantos milhares de pastores da Mundial que vivem situações semelhantes ou situações até piores do que esta. Porque é assim que é tratado um pastor na Igreja Mundial do Poder de Deus. É assim que é tratado. Se você não produz para a igreja tira de você o direito de você ser pastor e ter uma congregação. Então, eles trocam. Então, eles exigem de você que você produza dinheiro, que você produza para a igreja, para o império da Mundial. Se você não produz, você é cortado. Então, tem que se investigar, até faço apelo aqui ao Ministério Público, aí de Santa Catarina, que esse pastor não fique apenas fazendo videozinho para querer provocar o bispo estadual aí de Santa Catarina, da Igreja Mundial do Poder de Deus, mas que ele leve isso à polícia, leve isso ao Ministério Público para investigar. Por que ele foi despejado, por que ele não pagou o aluguel, qual que é o esquema que tem aí de troca de pastor, né? Por que ele não consegue pagar o aluguel da igreja, por que ele manda dinheiro para o bispo lá todo mês. Então tem que se investigar essa situação. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, Felipe Lins e Ricardo Costa, e todo o seu público que está aqui. No ano de 2013, a Forbes, que é uma revista americana que
qualifica os homens mais ricos e poderosos e influentes do mundo. Uma qualificação que tem o rico número 1, o rico número 2, o rico número 3, pessoas influentes e ricas do mundo. Em 2013, a Forbes fez uma lista dos pastores mais ricos do Brasil, senhores que nos assistem. Em 2013, segundo a revista Forbes, os pastores mais ricos do Brasil eram estes. Era, em primeiro lugar, o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, com uma fortuna estimada de 2 bilhões de reais, e isso é o que ele declara. Mas, em segundo lugar, está o apóstolo Valdemiro Santiago com uma fortuna de cerca de 400 milhões de reais, e isso é o que ele declara. Em terceiro lugar, está o pastor Silas Malafaia com uma fortuna de 300 milhões de reais. Em quarto lugar, está o missionário R.R. Soares com a fortuna de 250 milhões de reais. E, em quinto lugar, está o Estevão Hernandes com a Sônia Hernandes com a fortuna avaliada em 120 milhões de reais, e por aí vai. Vai descendo o nível do primeiro pastor mais rico e vai descendo o nível. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Esses homens perderam a fé. Esses homens perderam o conceito bíblico e teológico do que é cristianismo, do que é pregar a palavra de Deus. Como é que pode um apóstolo ser taxado pela revista Forbes como o segundo líder religioso mais rico da América Latina, mais rico do Brasil, e um pastor que dirige uma igreja dele não tem dinheiro para pagar o aluguel da casa? Foi despejado. Sem falar de tantas ações do Ministério Público e da Justiça no Brasil, que está devolvendo os templos da Igreja Mundial aos seus verdadeiros donos, porque o Valdomiro não paga aluguel dos templos. Ele não paga aluguel dos templos. Então, uma crise, porque todo o dinheiro da igreja ele pega e coloca no bolso. Como é que pode, Felipe Lins? O segundo líder religioso mais rico da América Latina, segundo a revista Forbes, não tem dinheiro para poder sustentar o coitado de um pastor desse aí. Olha, é muito difícil, pastor Carlos, falar sobre esse vídeo, sobre, no caso, tudo isso, porque a vontade que dá é de descer do salto. A Bíblia deixa claro para nós que o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja é a nossa casa. E se eu não sou sacerdote digno para minha família, como é que eu vou pastorear igreja? Então, perdão, pastor que fez esse vídeo aí, mas você está cometendo um absurdo com a sua própria família. A sua mulher, querido, está dormindo em um sofá de 2 lugares, sem nenhum conforto, sem o mínimo possível, no meio de uma igreja, vivendo com o básico. E eu te pergunto, se a sua primeira igreja está desfavorecida, se a sua primeira igreja está em desordem, se a sua primeira igreja não está bem assistida, como é que você vai pastorear a outra igreja que pertence teoricamente a Deus nesse caso? Então, vai mais além. Uma coisa é eu ser pastor solteiro e me meter nessas loucuras aí. Eu pago o preço sozinho pelos meus atos. Mas quando eu levo comigo uma mulher, eu tenho que dar o básico possível a ela. E nesse caso, querido, me perdoe, mas você não está sendo nem homem e nem pastor. Infelizmente, você está se pondo em uma posição de capacho dos grandes, capacho dos bispos, capacho dos apóstolos. Nesse vídeo mesmo, você deixa claro que manda 14 mil reais por mês para São Paulo.
Você disse que você manda R$ 1.000 de cesta básica em dinheiro para o bispo. Um total de R$ 15.000, Senhor. E não tem dinheiro para pagar um aluguel. A média Brasil de um aluguel está em R$ 700. Uma casa com 2 quartos. Querido, isso corresponde a menos de 5% do valor que você tem enviado mensalmente para São Paulo. Então, eu espero que a sua ficha caia. Você sabe por quê? Os seus apóstolos, seus bispos, a sua bispa, pouco tá nem aí para você. É bem capaz de ver esse vídeo e te chamar de incompetente e aí solicitar ao bispo de área que mude esse pastor daí. Porque eu vejo 2 cenários nesse caso. O cenário em que você vive é um cenário escravo, sem o básico possível. E quando você vira a sua câmara para o templo, para a nave, para o púlpito, tá tudo muito bonito, muito pintado, tudo limpo, um púlpito com no caso, banner bem grande com várias e várias ovelhas. Ou seja, o cenário está montado, mas é como sepulcro caiado, querido. Por fora é lindo, muito bem adornado, mas por dentro a podridão. Então, assim, ó, lembre-se de algo. Quando Deus dava a ordem para os seus maiores profetas, a primeira ordem era: arruma a tua casa. Elias ia morrer. Deus fez o quê? Não, Elias, você tem que ganhar vidas, você tem que se consertar. A primeira ordem foi: arruma tua casa, viu, filho? Porque teu dia tá curto. Então, querido, arruma primeiro a tua casa, a tua família. Sai disso enquanto há tempo, para depois pastorear. Porque se eu não sou pastor digno na minha casa, se eu não sou profeta, entre aspas, ó, bem grande, que eu não sou profeta, dentro da minha casa, isso aqui chama-se de figura de linguagem. Agora, se eu não sou cabeça, isso sim, eu tenho que ser o cabeça do meu lar. Eu tenho que ser o sacerdote do meu lar. Se eu não for no meu lar, eu não sirvo para ser no lar de seu ninguém, igreja de ninguém, ministério de ninguém. Com você, Ricardo. Felipe, parabéns. Olha, a Igreja Mundial do Poder de Deus é uma cópia mal feita da instituição Igreja Universal. É uma cópia mal feita. Por que eu falo uma cópia mal feita? Porque a Universal, com certeza, uma igrejinha daquele tamanho ali, ela arrecada 3 vezes mais. Os pastores da Universal, eles conseguem arrancar 3 vezes mais. Antes de eu mostrar o próximo áudio, que é também nesse mesmo nível de falta de pagar aluguel, antes eu só vou dar uma opinião. Você vê que o inocente do pastor acredita que o bispo, o apóstolo, não sabe nada daquilo. Porque esse dinheiro que ele deu, que falou que não passa na boleta, esse dinheiro é o caixa 2, é a simonia. Ele está pagando, pagando para estar naquela igreja. A boleta, para quem não sabe, dentro da Universal, agora a boleta foi toda digitalizada, toda informatizada. Então é online. O pastor, a esposa do pastor, a secretária daquela igreja, daquela sede, ela tem que passar tudo que arrecadou com todos os dados. Então é online, isso está lá na sede.
E na Mundial ainda a boleta ainda está no papel, eles estão atrasados. Então, para o cara tirar o dinheiro ali, o líder do setor, o líder do bloco, ó, eu quero tanto, senão eu tiro você daí e você vai para outro lugar menor, outro lugar que se arrecada menos. Eu vou mostrar, vocês vão ouvir o próximo áudio. Eu tenho 2 áudios para mostrar de uma extorsão. É um absurdo, é um absurdo. Vamos ver, vamos continuar aqui, eu vou mostrar para vocês a situação de um outro pastor que não tinha o dinheiro para pagar o aluguel da igreja e tinha que pagar o aluguel e o líder estava cobrando ele. Deixa eu só adiantar aqui. E a tua igreja está fechando com quanto? Tá esse mês passado com 4 e pouco. Com quanto? 4 e pouco. 4 e alguma coisa. Espera aí um momento, acho que eu voltei muito aqui. Espera aí agora. Mas quando você foi para aí era quanto? Quando eu cheguei estava 6.900. Então você caiu a igreja? Sim, senhor. Aí tu vai auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano no sítio cercado, tá? Sim, senhor. Aí o pastor que tá lá, ele vai para ir pro teu lugar. Sim, senhor. Ele disse que vai fazer a igreja voltar a ser o que era. Um momento, tá faltando uma parte aqui. Espera aí, deixa eu corrigir. De manhã eu aqui acordei com 2 pastores batendo na minha porta para querer me tirar. Tá o rapaz lá ainda. O que aconteceu que o povo já estava saindo da igreja e o Mas por que dono... que o povo tá saindo? Porque o dono cortou a luz da igreja. Eu estou fazendo culto no escuro. E por que tu não paga a luz? Não, porque tá pago, bispo. Ele cortou na casa dele, porque é a mesma luz, entendeu? Ué, mas não pode isso. Sim, E senhor. por que quando manda pagar os aluguéis você não paga? Porque quando mandou pagar eu não tinha o dinheiro. Sim, mas esse mês passado teve 2 semanas para pagar os aluguéis. E por que você não pagou? Eu não paguei porque eu não tinha o dinheiro. Eu cobri o valor da meta da Quanto Santa que é Ceia, o aluguel da igreja? 1.700, bispo. E a tua igreja está fechando com quanto? Tá esse mês passado com 4 e pouco. Com quanto? 4 e pouco. 4 e alguma coisa. Mas quando você foi para aí era quanto? Quando eu cheguei estava 6.900. Então você caiu a igreja. Sim, senhor. Aí tu vai auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano no sítio cercado, tá? Sim, senhor. Aí o pastor que tá lá, ele vai para ir pro teu lugar. Sim, senhor. Ele disse que vai fazer a igreja voltar a ser o que era. Sim, senhor. Tá bom? É melhor de lábia. O Deus te outro. abençoe. E aprenda que quem manda não é o povo, quem manda é você. A igreja pode estar toda endividada, mas se o povo vê poder em você, o povo não pula fora. A igreja mundial tem dívida. Sim, senhor. Então por que a reunião do apóstolo está lotada? O povo não tem que saber negócio de dívida, não. O povo tem que cumprir o dízimo, a oferta deles, adorar, ouvir a palavra e meter o pé para casa. Sim, senhor. Que Sobreiro é a mesma coisa. o proprietário do Você salão... não tem que prestar conta de dívida para obreiro nem para membro, não. Quem manda é você. O proprietário do salão que comentou com o povo aqui, como é uma cidade pequena, acabou todo mundo sabendo, e ele cortou a Tá luz. devendo, mas a gente vai pagar. Cadê o doente? Me dá um doente aqui. Já bota o doente para ser curado já. O que tá aqui é o poder de Deus, acabou. Sim, senhor. Aí você vem auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano, depois você vai para outra igreja. Sim, senhor. Amanhã já. Sim, senhor, bispo. Deus abençoe. Viu aí, pastor Carlos? Que vergonha desse evangelho barato. Que vergonha, que absurdo. Peraí, deixa eu entender. Puxa o doente aqui, já cura e... Como é isso aí, rapaz? Ô, Felipe, o seguinte, Ricardo aí que viu muito isso. ó, deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa, muitos homens de Deus, ele tem o dom da cura. E ele sabe, ele tem o poder, assim como foi dado, poder, autoridade vindo da parte de Deus para ele operar esses milagres. Eu
durante o meu ministério como obreiro na instituição Igreja Universal, através das minhas mãos, através das minhas orações, aconteceu coisas extraordinárias. A minha esposa testemunha, meus filhos, parentes, amigos, obreiros que estão lá, muitas pessoas que são gratos a mim até hoje. Só que quando o cara está decaído, o cara está caído, ele já se tornou um mercenário e ele sabe fazer isso. Eu já levo para isso que já seja uma operação do erro. O cara vai lá, ele faz, Deus permite acontecer, porque aquelas pessoas que estão lá, elas deixaram de crer na verdade do evangelho. Elas creem na barganha. E Deus permite acontecer. Você vê aquela palavra daqueles que, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, expulsamos demônios, nós curamos enfermos, e o Senhor disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, esses caras estão aí, fazendo esses supostos milagres, fazendo essas feitiçarias, são verdadeiras feitiçarias, e o povo, quando vê isso, o povo fica assim, fica abismado, é o poder de Deus, nós temos que ajudar esse homem de Deus. Daí ela vai lá, pega um envelope que eles oferecem daquela campanha e está ali. E o pastor que é esperto, e ele tem coragem para fazer isso, ele arrecada muito dinheiro. E ele arrecadando muito dinheiro, ele fica bem com a liderança e está tudo resolvido. Ele não vai passar por essa vergonha. Por isso que esse líder falou, ó, o cara estava devendo quantos? 5 aluguéis. 5 aluguéis. Já tinha pagado a luz, mas o dono do ponto foi lá e cortou a luz deles. E você vê a chantagem emocional. Então, você vai lá auxiliar o bispo tal, até nós arrumarmos um lugar para você, e eu vou mandar o pastor tal aí que vai levantar essa igreja de novo. Com certeza, quem vai para lá é um cara de confiança, é um daqueles jagunço, é um daquele cão guloso, vai ter uma maquiagem ali, vai... Verdade ou não, pastor Carlos? Não, você está coberto de razão. Coberto de razão. O grande problema é o seguinte, quem mais perde com essa situação toda desses malandros de púlpito, dessas raposas de púlpito, desses ratos de igreja, esses bandidos, essa corja de miseráveis que carregam Bíblia e dizem que pregam o evangelho. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Pra você ter ideia, filosoficamente falando, Felipe Lins, isso não é nem evangelho constantiniano. Isso aí é qualquer porcaria, menos evangelho de Cristo. Só para vocês terem ideia como essa gente não vale nada, como eles não prestam para nada. Eu estou falando aqui de Valdemiro Santiago, de bispos da Mundial, e esses pastores da Mundial que se submetem a essa situação horrorosa. Felipe Lins disse há pouco, como é que você pode pegar a sua esposa? A sua esposa, cara, sabe, a sua metade, sabe, a mulher da sua vida, e colocar para dormir aí em qualquer lugar, se submeter a uma situação dessa de humilhação, e achar que você está agradando a Deus, achar que você está servindo a Deus com isso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E esses camaradas, Felipe Lins e Ricardo Costa, eles não têm vergonha. O que eles estão fazendo com muitos empresários e comerciantes, donos de galpões e de salões, que alugaram para a Mundial, é o calote. Muitos empresários, muitos comerciantes alugaram os seus salões, os seus galpões para a Mundial do Poder de Deus, e eles deram um calote. Felipe Lins, só para você ter ideia, viu, Ricardo Costa? Só para você ter ideia, porque eu falo aqui e mostro dados. Eu falo e mostro as fontes. Porque claro que vai ter um ou outro aí, que faz parte da corja de Valdemiro Santiago, para depois querer vir processar ou vir querer denunciar. Então nós temos fontes. Eu falei aqui da Forbes, ok? Inclusive o Silas Malafaia entrou com processo contra a Forbes, dizendo que ele não tinha aquela grana toda. Então tem que provar até que não tenha grana, ok? Então olha só, saiu uma matéria no G1 da Rede Globo, a matéria no G1
da Globo, no dia 4/3/2021, às 15 horas e 22 minutos. Sabe qual que era a matéria? A epígrafe da matéria da Globo, do G1, era sobre o Valdemiro Santiago. Sabe o que ele fez, Felipe Lins? Pra você ver como é que eles não prestam, que eles não valem nada. Eles tomam os empresários de assalto, os seus galpões, seus salões, e eles não pagam aluguel. Aí os empresários acionam a justiça, o Ministério Público e advogados, processam a igreja, e o povo não fica sabendo, porque eles escondem do povo. Porque o povo paga o dízimo, o povo dá oferta, então eles têm condições de pagar o aluguel, mas não pagam. E esse dinheiro vai para o bolso do Valdemiro Santiago, essa é a verdade. Olha o que o Valdemiro Santiago fez, Felipe Lins e Ricardo Costa, no mês 3 de 2021. Em 2021, olha o que o Valdemiro Santiago fez, através de conselho dos seus advogados, para não vir a público expor o seu sigilo bancário. Olha o que ele fez. Para não expor o sigilo bancário, o senhor Valdemiro Santiago, sabe o que ele fez? Ele desembolsou 55 mil reais e deu para os bispos pagar os aluguéis dos templos atrasados. Isso em 2021. Ele já não pagava aluguel em 2021. Então, para a justiça não quebrar o sigilo bancário dele e mostrar a grana que ele tem, ele disse, está aqui, 55 mil reais e paga o aluguel dos templos atrasados. Está aqui, ó. Isso está no G1. Está no G1. Igreja Mundial paga 55 mil reais de aluguéis atrasados para evitar a quebra de sigilo bancário do pastor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Se ele não desembolsa em 2021 55 mil reais para pagar aluguel de igreja atrasada, a justiça tinha quebrado o sigilo bancário dele. Sabe o que a justiça ia descobrir? Milhões nas contas de Valdemiro Santiago. Dinheiro de oferta, dinheiro de dízimo, dinheiro do povo que acredita que essa gente é homem de Deus. Então eles não pagam aluguel porque são sacanas, são bandidos, são pilantras. Sinceramente, eu falo para você que me assiste, você que é público do Ricardo Costa, você que é público do Felipe Lins, você que é meu público, você que nos assiste, cai fora dessas igrejas, cai fora dessas instituições religiosas. Isso aí é um covil de lobos, é um covil de bandidos. Olha o conselho que um bispo deu para um pastor. Olha o conselho que ele deu. Felipe Lins, eu fiquei assustado com o conselho de um bispo para um pastor. O povo não tem que saber de aluguel atrasado. Pega um doente e cura o doente, mostra poder, mostra milagre, que o povo vai esquecer isso aí. Ou seja, pegue a sujeira toda, joga debaixo do tapete e vamos seguir a vida. Com Deus não é assim. Obra de Deus não se faz assim. Você tem que resolver os problemas. Nenhuma doença fica oculta, tem que ser tratada, porque senão pode te matar. E, sinceramente, muito cuidado com esses apóstolos, com esses bispos e com essa corja. Eles são bandidos e não são homens de Deus coisa nenhuma. Se em 2021 o Valdemiro Santiago não desembolsa 55 mil reais para pagar aluguel, a justiça tinha quebrado o seu sigilo bancário e tinha descoberto a fortuna que ele tem de dinheiro, de dízimo, de oferta nas suas contas. Juízo. Fujam dessas instituições. Saiam dessas igrejas. Felipe Lins, é um absurdo isso, meu amigo. Absurdo. E olha que eles nem sabem o básico de uma conta. Porque, assim, no áudio fica claro que devem quantos? 5 aluguéis. No valor de 1.700, o que vai dar 8.500 reais. Certo. E ele, com a cara lavada, diz: você teve 2 semanas para pagar o aluguel. Um templo que, na melhor das fases, dava 6,9 no mês e hoje sofre, na pior das fases, com 4,5 ao mês. E o cara diz: não, você teve 2 semanas para pagar uma dívida de 8.500. Eu queria entender que é essa. Eu não consigo. O cara tem que ficar dando pirueta no altar. Aprenderam com Dilma Rousseff, foi? Hã? Rapaz, eu não entendo. Aprenderam com a Dilma. Os caras não sabem fazer conta. E ainda vira pro cara e diz: se vira.
Ô Felipe, quando eu falei que a Mundial é uma cópia mal feita da Universal, o que acontece? Todo o pagamento de aluguel, essas despesas, salários de pastores, contratos, tudo, tem um departamento central que faz os pagamentos. Então, o pastor na Igreja Universal não pode tirar R$1, R$5 para comprar um rolo de papel higiênico. Não pode comprar papel higiênico. Se na Igreja Universal acabar o papel higiênico, o pastor tem que tirar do bolso dele ou pedir para um membro, para um obreiro. Então, quando você escuta falar que na Igreja Universal não pagou o aluguel, é porque a própria sede bloqueou o pagamento de propósito para forçar descer o contrato, abaixar o contrato. Porque o pastor na Igreja Universal não tem acesso ao contrato, a quanto que é, a que dia que paga, não. Isso daí a sede tem uma secretaria própria para fazer isso. E, você, antes de eu colocar o próximo áudio, que aí vocês vão ver que é coisa de bandido mesmo, é coisa de bandido o próximo áudio, e eu tenho 3 fotos, eu tenho 3 prints que eu acredito que é de uma pessoa citada, tentou entrar em contato comigo desde a semana passada. É uma pessoa citada no próximo áudio. Vê bem, escuta só. Eu não tenho medo, eu não sou covarde, eu nunca fui covarde. Por isso que eu venho aqui, eu dou minha cara, eu falo de todos eles, eu não estou nem aí. Eu não tenho medo. Provavelmente, um dos citados no próximo áudio tentou fazer contato comigo essa semana e eu vou mostrar para vocês a farsa, a mentira, a hipocrisia. Eu quero agradecer todo mundo que está com a gente no chat, está assistindo a live, está ouvindo a live. Eu estou aqui com o meu amigo Felipe Lins, do canal Pegando Ar. Felipe, pode botar o link aí do teu canal, você sabe, manda ver aí, a gente está intertido no assunto. E eu também estou aqui com o meu pastor Carlos, um amigo que tem o canal PR Carlos Souza, pastor Carlos Souza, tá bom? Nós estamos aqui hoje tratando essa vergonha, né? Uma vergonha para o evangelho, o tema que a gente está tratando aqui hoje. E eu só queria antes pontuar algo. Eu tenho um amigo que ele foi... Eu trouxe ele para o caminho do evangelho, eu que evangelizei ele, tudo. Ele foi obreiro da Universal e depois saiu e chegou a ser bispo da Mundial. Ele me contava que ele era chegou a ser segundo em Santo Amaro, que é onde tem uma das maiores, naquela época era uma das maiores templos da Mundial, há anos atrás, isso eu já acredito que já tem 10 anos por aí, e eu tinha ficado muito tempo sem ver ele. E um dia ele foi na minha casa, ele foi um sábado que ele foi visitar a família dele e tal. A mãe dele ainda morava na rua onde eu morava, no Campo dos Alemães, um bairro que o pastor Carlos conhece. E ele me contou, ele falou: Ricardo, eu já sofri 3 ameaças de morte, eu sendo bispo da Mundial. Olha só o absurdo. É que o cara, ele já saiu de lá. Esses dias eu pedi para ele gravar um áudio e ele não tem coragem, morre de medo. O que aconteceu? Ele falou que um domingo de manhã e tinha feito aquela coleta de oferta, aquela coleta de dízimos, um domingo de manhã, e ele estava lá naquela mesa e ele estava tirando e dobrando as notas de dinheiro, tirando dos envelopes, nota de 100, fazendo aqueles bolinhos, e estava lá a reunião acontecendo, o culto acontecendo,
E ele, como ele era o segundo, ele estava ali dobrando, já separando o dinheiro, aquela correria, tudo. Ele falou, Ricardo, uma mesa grande, aquele monte de dinheiro em cima. Daí chegou um e falou, o bispo está te chamando. Ele foi lá e foi do lado do altar e o bispo fez sinal para ele esperar um pouco e ele ficou, daqui a pouco o bispo fez sinal para ele, não, pode ir. E o bispo continuou a pregação e ele voltou para dentro da sala. Quando ele voltou para dentro da sala, cadê o dinheiro? Aqueles bolos de nota de 50, de 100, as notas grandes, aqueles bolos tinha sumido tudo. E ele começou meio que a ameaçar um escândalo ali. Foi um milagre. Hã? Milagre do desaparecimento. Ele pegou, quando ele falou, não, vou falar com o bispo e tal, não sei o quê. Chegou um nele e falou assim, ele contou, minha mãe está aqui, é testemunha. A minha esposa também escutou. Chegou um nele e falou assim, é melhor você ficar quietinho, senão você vai amanhecer no outro lado da capital com a boca cheia de formiga. Eu já falei para ele, não seja covarde, você tem muita coisa para contar. Ele saiu da Mundial esse tempo atrás, ele estava passando fome com 3 crianças. Felipe, cai naquilo que você falou, ele não cuida nem da esposa dele. E eu falei para ele, eu mandei dinheiro para comprar os filhos, estava passando fome. Eu vi a esposa, as crianças, eu falei, teus filhos não escolheram essa vida, eles não merecem, porque esses líderes estão com a burra cheia de dinheiro, desculpa a palavra. Uma vergonha. Eu vou colocar o próximo áudio, e daí os senhores tiram as conclusões do que é esse ministério. Eu vou mostrar os prints. Consegue até quando isso consegue? Cara, a próxima reunião está programada a sua troca. A próxima reunião. Não, tá ligado então, porque mudou um monte de gente aí, meu telefone não tocou. Tô nesse aguardo aí, mas se não for dessa vez aí, a gente vê o que a gente faz aí. Se eu me devolvo parte do dinheiro, alguma coisa. Vai dar certo. Eu só peço a você confiança, que nem você sempre teve. E aí esse final de mês você tenta separar aí uns 20% para nós. Porque eu vou colocar você na boa. Já falei pra você, é a top. Você nunca pegou o que você vai pegar agora, mano. Você nunca pegou. Esse Luciano tá atrasando o nosso lado, só isso. O cara tá pedindo 10 pau por semana. Eu tenho que me virar pra dar pra ele, velho. Tem que me virar. Eu não sei, mas aí eu consegui, se eu tivesse aí por aí perto, eu conseguia dar uma força pro senhor também. É lógico. Mano, você não tá esquecido. Você é linha de frente. Dos 11 caras que eu... Gente, o áudio talvez não esteja bom, mas tenta escutar a música de fundo que tá tocando no carro do pastor, tá bom? Essa extorsão aí, essa negociata. Conto que é que nem time de futebol. Dos 11 caras que eu conto, você é artilheiro. Você é o cara, pô. Eu já te ajudei, já te beneficiei, já te dei boa coisa, você sabe disso. Porra, já liberei você pra várias situações. É que aqui em São Paulo agora tá sinistro. Tá todo mundo ajuntando o que não tem pra dar pro Luciano, porra. Espera mais um pouco. Tá bom então. Eu só fiquei um pouco nervoso aí que eu soube de tudo aí. Eu pensei que eu ia agora, não foi. Vou aguardar mais um pouco então. Não, fica na fé. Eu tô na fé aqui agora. Tô no movimento aqui, hoje é sexta-feira, né? E aí, domingão a gente conversa de novo. Seu telefone vai tocar. Tá bom então. Aí até o final do mês eu mando aquela outra velha aqui que tá faltando. Valeu. Forte abraço. Tá bom. O rap gospel ali atrás, foi? Hã? Um rap gospel ali atrás, uma Você coisa viu assim? a negociata? Quantos mil o cara já tinha dado para ir para uma igreja melhor? E às vezes aquele coitadinho que estava... Isso tudo a gente está falando de pastores da igreja mundial.
passando aperto, dormindo com a esposa no meio do rato, dormindo cada um em um sofá, o outro passando fome, o outro sendo humilhado porque o aluguel está atrasado. E os caras estão na fé, eu estou na fé aqui, pode ficar tranquilo. Você é meu artilheiro, teu telefone vai tocar. Fala aí, Felipe. Seguinte, por que eu sou muito duro com coisas assim? Eu hoje faço parte de 3 igrejas que faz parte de um único ministério. Este ministério, pastor Carlos, os nossos pastores líderes, ela tem 84, ele tem 80 anos. Então segue-se ainda aquela linhagem de 70 anos atrás, onde todos os dízimos não são gastos sem que os membros ditem a forma que isso vai ser feito. Nós temos 3 templos próprios, terrenos próprios, templos próprios, missionários que cuidam disso junto aos líderes, e nenhuma decisão ela é tomada sem que os membros aprovem. Isso é uma parte cultural que veio nos primórdios da justa igreja, aquela que pensa com base na Bíblia e age com base nela. Então, quando eu vejo coisas desse tipo, eu fico assim sem nem palavras, porque eu nunca presenciei, eu nunca vivi, eu nunca estive em meio a uma compra e venda de igreja. Compra e venda de campo. Compra e venda de porte financeiro de dízimo. Olha, você vai sair de uma que faz 30 mil mês e vai para outra que faz 100 mil mês, e aí você vai ter que me pagar por fora aí 10 mil mês, 20 mil mês para que você fique nela. Mas fique na sua, que eu vou lhe colocar numa boa. Parece líder de boca de fumo, que ele diz assim, ó, essa boca sua vende mais ou menos, eu vou te botar numa maior, e aí você vai me pagar um por fora. E aí eu me lembro daquela doutrina maligna e de uma palavra que me dá calafrio: campanha. Quando se fala em campanha, na minha mente surgem cédulas, surgem cifrões, porque não tem assim, ó, nós vamos fazer uma campanha de jejum, nós vamos fazer uma campanha da barba, nós vamos fazer uma campanha de ficar um mês sem ver TV. Ninguém vê isso. É um diabo de uma campanha que você tem que pagar algo. Faça seu voto. R$50, R$100. Para quem é ousado, R$1.000. E toda semana tem campanha. Eu conheço pessoas que fazem parte de, certo? Ministérios. Que, perdoe-me, senhores, mas é de dar nojo. Rosa santa, água ungida, vassoura que vai tirar os demônios de dentro da sua casa, travesseiro para que você durma uma noite em paz. É cada coisa que eu procuro a base bíblica para isso e eu não encontro. Eu fiz uma live sobre a nossa queridíssima pastora Nadir, onde eu ouvi absurdos do tipo a unção pink, a unção vermelha. Unção agora tem cor. É porque tem um anjo Raishi, que esse anjo ele é responsável por curar. E ele vem de uma terra
de uma cidade com um certo Terra do Berilo. martelo na mão, né? A terra do Berilo. Eu nunca vi isso na Bíblia. Porque o anjo Raishi usa um martelo com a força de Berilo. Quem diabo é Berilo dentro da Bíblia? Me mostra. Ah, porque tem uma deusa, a deusa que vive nas terras de Berilo. Meu Deus do céu, é isso mesmo, pastor Carlos. E eu vi uma unção pink. A mulher disse que Jesus Cristo estava com uma unção vermelha na mão. A outra disse que era verde o quê? Esmeralda. Falei, verde esmeralda? É. Unção agora tem cor, arco-íris. Só faltou falar assim, e no final desse arco-íris tem um pote cheio de ouro. E pasme, alienados dando, ó, parabéns, Deus te usa, Deus está nisso, é pura visão de Deus. Me mostre o anjo Raishi na Bíblia. Anjo Raishi é um anjo enfermeiro. Ah, Jesus. A mulher tem um tanque na sua igreja, onde o anjo Raishi vai até você, retira seu órgão que está ruim. Acho que está com algum problema aí, pastor Carlos. O pastor Carlos, eu acho. Pastor Carlos, acho que está com o chiado. Arrumou? Sim. Não. Voltou. Nada, era eu dando risada. Como é que é? A pessoa pula na piscina e troca o órgão? Calma aí. Ó, eu, Felipe, sou monocular. Tá aqui, ó. Cego de um olho. Segundo a pastora Nadir, se eu for em um culto na sua igreja, o anjo Raishi vai vir até mim, vai retirar meu olho, vai levar em um tanque que só tem lá. Esse olho será lavado, vai ser curado, e o anjo vai devolver para mim, e eu vou sair de lá 0 quilômetro. Ela contratou o cara que fez o tanque de Bethesda e fez um dentro da igreja dela. E o anjo que descia nesse tanque, a gente já sabe o nome agora, é Raishi. Mas não. Miserável é o Ricardo Costa, herege é o pastor Carlos, fofoqueiro é o Felipe Lins, lá do Pegando Ar, que fica falando da vida dos outros. Então, assim, me mostra sentido nisso. Onde que Paulo, quando diz uns foram separados para apóstolos, foi assim? Foi? Outros para pastores, outros para anjo, outros para... Gente, heresias e mais heresias e mais heresias e mais heresias. Uma pessoa acabou de me mandar aqui para mim agora, Felipe, alguém está ali acusando daquela live de ontem, de que você foi contratado para fazer aquela live. Eu quero dizer, cadê o meu pagamento, que não caiu ainda na conta? Eu quero saber quem me contratou para fazer a live, né? Então, coisas como essa, quando você vai de frente, bater de testa contra esse sistema, aí sim, você é o miserável. Agora, quem está dizendo que o anjo Raishi, com uma unção pink púrpura, vai te curar, aí é homem de Deus, profeta, ninguém pode falar nada, senão vai para o inferno. E aí eu Carlos, não pode concluir, Felipe, desculpa. Aí eu pergunto, pastor Carlos, querido,
qual edificação verdadeira essas pessoas estão tendo. Até agora eu ainda não encontrei. Não, é inacreditável, Felipe Lins. É inacreditável, o Ricardo Costa. Inacreditável. As pessoas estão enganadas sobre o que é igreja. As pessoas não sabem o que é igreja. As pessoas não têm noção, nem teológica, nem bíblica, nem filosófica, nem pedagógica. As pessoas discriminadamente não sabem o que é igreja. Se você perguntar hoje para uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica, cristã, católica, enfim, uma instituição religiosa, ela não sabe o que é uma igreja. Ela não entende o que é uma igreja. Por exemplo, o que é uma igreja? Uma igreja é o conjunto de todas as pessoas que amam a Jesus e seguem a Jesus. É o que a Bíblia chama de o corpo de Cristo. Isso é uma igreja. São pessoas que estão reunidas, são crentes reunidos, que se juntam para servir a Cristo. Isso com base em Romanos 12, versículo 5 a seguir. Então, uma igreja é um grupo de pessoas que se reúne, que se junta para louvar, para estudar a Bíblia, para servir a Deus e assim por diante. O próprio Jesus disse no Evangelho que onde estiverem dois ou mais reunidos no seu nome, ele se faria presente. Então, só que igreja é um pouco mais do que isso. Não é só esse ajuntamento, não é só reunir pessoas. Igreja é mais do que isso. A igreja também tem um papel sociológico, que eu acho que essa igreja atual do século XXI, de 2022, está totalmente longe de cumprir o seu papel. Por exemplo, a gente está tendo aqui em São Paulo, Ricardo, frio, muito frio em São Paulo esses dias. E as pessoas estão morrendo por causa do frio. Olha que absurdo. Em pleno século XXI, em que as pessoas jogam roupas fora. Na Europa, as pessoas jogam roupa fora. Nos Estados Unidos, as pessoas jogam roupa fora, porque é muita prosperidade, é muita abundância. Aqui no Brasil, tem gente que morre porque não tem um agasalho. Aí a igreja podia cumprir o papel de ajudar as pessoas que estão morrendo de frio, mas não faz. A igreja podia cumprir o papel de ajudar as pessoas que estão morrendo de fome. Foi feito um dado agora, recentemente, do Pensan, que é um instituto, uma organização aqui no Brasil, Pensan, e eles levantaram um dado que são cerca de 33,100 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Tem gente agora passando fome, tem gente agora que não tem o que comer, e a igreja não cumpre o seu papel de levar comida para quem não tem o que comer. Aí eu fico olhando para a vida desses apóstolos, desses bispos, desses profetas, desses homens de Deus, que se gabam de terem milhares de seguidores em redes sociais, que se gabam de ter o templo maior, a igreja maior. Esses líderes evangélicos, não só bispos e apóstolos, mas também pastores, pregadores, cantores evangélicos, tem uma dupla no Nordeste, aí no Pernambuco, que eu amo, aí na Grande Recife, que eu amo, que é a Canção e Louvor, que cobrou um cachê de uma prefeitura para cantar agora no mês de junho, dia 9 de junho, no evento lá da prefeitura, 57 mil reais. Só que enquanto eles cobram 57 mil reais de cachê, aí na Grande Recife, no Pernambuco, tem um montão de famílias que estão morrendo de fome e de frio e de sede e não tem o que comer, sem falar de pessoas que morreram por causa da enchente, dos desmoronamentos de terra que teve aí no Recife. Então eu fico me pensando comigo, que tipo de cristianismo, que tipo de evangelho é esse que essas pessoas vivem? Porque a igreja não cumpre o seu papel de igreja. Você veja que os conselhos que esse bispo dá para o pastor, parece que o bispo está ouvindo funk, ou parece que ele está num baile funk, conversando no trabalho com o pastor, dando conselho para um pastor. Eu fico pensando... Mandar mais dinheiro para ele. Isso, falando palavrão, ouvindo funk, falando palavrão. Manda mais dinheiro para mim, que eu vou te mandar para um templo melhor. Ricardo, isso é um absurdo. Solta de novo, Ricardo, para as pessoas acompanharem, porque é um absurdo o conselho de um bispo da Mundial do Poder de Deus a um pastor, Felipe Lins, pedindo mais propina para ir para uma igreja melhor, como se a igreja cumprisse o seu papel e não cumpre. Esse bispo ou num baile funk,
ouvindo funk. Ricardo, solta aí para as pessoas poderem entender, porque é um absurdo dos absurdos. Então é ridículo o que está acontecendo no Brasil. Se você tiver aí, Ricardo, na agulha, para a gente poder comentar, em cima do que o Felipe Lins disse, está perfeito, está tudo certo, gente. O problema é que a igreja não... O do bispo aí de novo. Vai lá. Ó, só vou voltar um pouquinho aqui. Ou ele está num baile funk, porque parece que ele está num baile funk. Então por que a reunião do apóstolo está lotada? Peraí. Ah, cadê o doente? Não, tá ligado então, porque... Ó. Quem manda é você. O proprietário do salão que comentou com... Peraí. Não, tá ligado então, porque mudou um monte de gente aí, meu telefone não tocou. Tô nesse aguardo aí, mas se não for dessa vez aí, a gente vê o que a gente faz aí. Se o senhor me devolve parte do dinheiro, alguma coisa. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu só peço a você confiança, que nem você sempre teve. E aí esse final de mês você tenta separar aí uns 20% para nós. Porque eu vou colocar você na boa. Já falei pra você, é a top. Você nunca pegou o que você vai pegar agora, mano. Você nunca pegou. Esse Luciano tá atrasando do nosso lado, só isso. Só isso. Ô, o cara tá pedindo 10 pau por semana. Eu tenho que me virar pra dar pra ele, velho. Tem que me virar. Eu não sei, mas aí eu consegui, se eu tivesse aí por aí perto, eu conseguia dar uma força pro senhor também, pra... É lógico. É lógico. Mano, você não tá esquecido. Você é linha de frente. Dos 11 caras que eu conto, é que nem time de futebol. Dos 11 caras que eu conto, você é artilheiro. Você é o cara, pô. Eu já te ajudei, já te beneficiei, já te dei boa coisa, você sabe disso. Porra, já liberei você pra várias situações. É que aqui em São Paulo agora tá sinistro. Tá sinistro. Tá todo mundo juntando o que não tem pra dar pro Luciano, porra. Espera mais um pouco. Tá bom então, tá bom então. Eu só fiquei um pouco nervoso aí que eu soube de tudo aí. Eu pensei que eu ia agora, não foi. Vou aguardar mais um pouco então. Não, fica na fé. Fica na fé. Eu tô na fé aqui agora. Tô no movimento aqui, hoje é sexta-feira, né? E aí, domingão a gente começa de novo. Seu telefone vai tocar. Seu telefone vai tocar. Tá bom então. Aí até o final do mês eu mando aquela outra também aqui que tá fazendo. Valeu. Forte abraço. Inacreditável. É o bispo do baile funk. É inacreditável. Ricardo e Felipe Lins. Inacreditável. Eu estou no movimento aqui, não me atrapalhe. Tô na fé. Agora A minha cerveja já está esquentando, me deixa em paz, me mande meus 20%. 20% para ir para uma igreja boa. Igreja boa, a boa para eles, a boa, quando se fala no mundo, o cara, quando o malandro no mundão fala, ó, vou pegar boa, é porque ele vai para um assalto e vai pegar a boa. Só que dentro do sistema evangélico, desse sistema podre, que de evangelho não tem nada, pegar a boa é para ir para um templo, uma filial, uma sede, que ele vai conseguir arrecadar para ele vai desviar para ele e vai desviar para o outro, para o líder. Teve uma época, aquele rapaz que eu comentei para vocês, ele era da Mundial, ele teve uma época que a Mundial estava devendo muito, como tá, mas eles fizeram uma manobra. O porquê? O dinheiro não poderia ser depositado na conta do apóstolo, na conta da igreja, porque as contas da igreja estavam bloqueadas. Então, eles pegavam líderes regionais, abriam contas e botavam o dinheiro dentro. Quando esse regional estava com a conta, com a burra cheia, esse regional pulava fora da instituição e levava o dinheiro embora. Era isso que esses caras faziam. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, que eu falei para vocês, eu vou mostrar uns prints. Eu não tenho vergonha, não tenho medo, não tenho nada. Espero que não se trate do mesmo. Mas quando a pessoa vem com mentiras,
você tem que desconfiar, porque dessa raça eu não confio em ninguém. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui. A qual raça, Ricardo? Essa dos falsos. Eu vou compartilhar. Mas isso aí não é raça, não, filho. Não é, Cristo não? chama de joio. Serve É. pra nada. É lixo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se o tamanho vai ficar de acordo. Tá vendo esse daqui? Os senhores estão vendo? Bispo Luciano Neves. Tá aqui a foto desse Bispo Luciano. É a foto do Facebook dele. Tá aqui, isso daqui são imagens do que? Ó, tá aqui o Valdomiro. Isso são imagens de dentro da Mundial, certo? Essa pessoa que está aqui com o nome de Bispo Luciano Neves me mandou uma mensagem, um convite no Facebook. Eu automaticamente mando um link do meu canal, segundo a opinião Ricardo Costa. E eu falo assim, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu filho. Eu já tinha mandado o link e falei, se inscreva no meu canal, não perca a oportunidade, né? Eu já mando. Daí, impressionante. A pergunta que ele me faz, a paz do Senhor, como vai a saúde e a família de casa? Eu falei, estamos bem. Daí eu faço uma pergunta, de qual igreja o irmão é? Da Universal ou da Mundial? Ele me responde da Universal. Daí eu tiro o print da tela e mando para ele. Como você é da Mundial, como que você é da Universal e o teu Facebook só tem coisas da... Vira folha ele? Hã? Vira folha? Vira folha. Não virou a folha. Ou então ele tomou um bom pé na bunda. Esse cidadão, ele nunca foi da Igreja Universal. Todo o Facebook dele, eu revirei o Facebook dele, ele é da Igreja Mundial, mas ele mente para mim falando que é da Universal. E hoje ele me mandou saudações. Como eu já tinha mandado o print para ele, logo após ele ter me falado que era da Universal, era para o cara ter se tocado. Não, Ricardo Costa já sabe que é uma mentira. Hoje ele me mandou olá, saudações, e eu nem respondi. O que eu queria falar para os senhores é o seguinte, eu não confio nessa raça. Eu não confio. E eu não sei, eu não estou falando que é o mesmo Luciano desse áudio. Porque a fama desse tal Luciano, Bispo Luciano, da Mundial, é uma fama péssima. Se você pesquisar na internet, tem outros áudios dele cobrando propina. É um cara sujo. Mas caiu do cavalo. Dificilmente eu exponho uma conversa minha nas redes sociais com qualquer pessoa. Mas a partir do momento que eu pergunto para ele de qual instituição que ele é, eu ainda falo, você é da Mundial ou da Universal? E ele responde que é da Universal, sendo da Mundial, então merece ser exposto. Eu exponho esses caras porque eu não tenho medo. Se tivesse jogado com a verdade comigo, eu não teria exposto. Mentiu, eu expus. Eu tô aprendendo com você, Felipe, essas coisas, eu tô aprendendo com você, porque não é possível, não é possível. Eu sou um cara que eu tô aqui no YouTube combatendo esses falsos pastores, eu tô aqui combatendo essa hipocrisia,
E tem pessoa que vem querer dar o golpe em mim, mentir para mim. Aí não dá. Não dá, Felipe. E falando do carinho que essas pessoas mandam, ontem, até mudando um pouco de assunto, mas vamos tratar desses falsos. O pastor Carlos conhece o Neil Barreto, da Igreja Batista Bethesda, né? Betânia. Então, tem um vídeo famoso dele que rodou anos atrás, ele falando que quem não dá o dízimo não merecia nem sentar no banco da igreja. Só detalhe, Ricardo, o vídeo mais herético, cheio de mentiras, foi esse vídeo que vinculou na mídia, que os evangélicos iam ao delírio, achando que tudo aquilo era bíblico e cheio de heresia, cheio de mentira. Eu já desfiz o meu canal. O Neil Barreto, inclusive, é o homem que mais engravida as membras das igrejas por aí. Então, cuidado. Ele saiu esses dias atrás um exame de DNA comprovando que ele tinha engravidado uma moça do louvor da instituição dele e tal. Ontem saiu no Fuxico Gospel que apareceu outras. E já tem outro DNA a caminho. Eu fiz o vídeo ontem à noite, eu vi no Fuxico Gospel, o nosso querido Carpano, André Carpano, comentou, e daí eu peguei e falei assim, eu vou lá no Fuxico Gospel. Estava lá, eu fiz o vídeo. E se acredita que eu recebi mensagens de que... Porque eu falo, ó, se ele não tivesse falado de dízimo, se ele não fosse um hipócrita cobrador de dízimo, eu não estaria aqui falando dele. E você acha que teve gente que veio aqui, veio no canal, mandar aquele caloroso carinho ungido, aquele elogio ungido, o tipo de pessoa que eu sou de expor a hipocrisia. É daí que a gente tem vivido. As pessoas, elas cometem as suas hipocrisias, elas arrancam o dinheiro das pessoas debaixo de medo, de ameaça, de um falso evangelho, que não é evangelho, e nós não podemos abrir a boca para falar nada. Viu, Felipe? Mordaça serve só para uns, né? Para outros, não. Queridíssima Rosimar, professora Rosimar, obrigado pela sua presença, tá? Você é show. Então, Felipe, assim, oi. Nós estamos aí já 1h e pouco já. Então, você pontua isso daí para a gente estar aí, daqui a pouco tá dando fim à live aí. Vamos lá. Pastor e queridíssimo pastor que está aqui hoje coladinho conosco, mas que já teve nesse outro lado aí, né? Me tira uma dúvida, querido. Pastor Carlos, quantas vezes já foi para suas mãos uma palavra vinda da sede que deveria ser pregada? Aquele papo de nós vamos fazer uma campanha e aí já manda até o texto bíblico que deve ser pregado. Quantas vezes isso já teve? Olha, eu quando era pregador itinerante, eu me lembro de chegar em evento, de chegar em cultos, e no gabinete pastoral o pastor falar assim, olha, não pregue sobre esse assunto, não fale sobre esse assunto, fale isso, fale sobre isso, fale sobre isso. Normalmente as dicas que os pastores davam para mim, quando eu ia pregar, eu chegava, por exemplo, num evento para pregar no Rio Grande do Sul, por exemplo. Chegava lá em Canoas, chegava lá em Porto Alegre, chegava lá, enfim. Cheguei na cidade, estou no hotel, o pastor vinha, me pegava, a gente ia para a igreja, no gabinete ele falava, olha, não pregue sobre isso, não pregue sobre isso, não pregue sobre isso, não pregue sobre isso, não pregue sobre isso. Agora, pregue puxando para mim, pregue falando bem do pastor, falando bem da liderança. Então era uma puxação de saco. E como eu sou um cara velho,
todo velho é chato pra caramba. Eu nunca dei ouvido. Nunca dei ouvido. Então eu sempre preguei o meu sermão e nunca dei ouvido a pastor presidente, nunca dei ouvido a Zé Wellington Bezerra da Costa, nunca dei ouvido a Samuel Ferreira. Inclusive, eu tenho na minha vida relatos. Por exemplo, eu tive uma vez na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus de Mogi das Cruzes. Eu fui pastor auxiliar na Assembleia de Deus Madureira em Mogi das Cruzes, uma grande catedral que tinha lá. Eu me lembro que o pastor presidente do campo lá não conseguiu expulsar o demônio. Uma pessoa lá, ele não conseguiu expulsar o demônio. Eu me lembro que um outro pastor, lá em Santa Isabel, Ricardo, na sede da Madureira, em Santa Isabel, o pastor também não conseguiu expulsar o demônio. Bom, eu estava no púlpito, eu era o pregador, eu fui lá e expulsei o demônio sem colocar a mão. Então, o que acontece? A gente vê algumas firulas, algumas tragédias que é cometida por alguns líderes religiosos no Brasil, que é o seguinte: eles querem dar o sermão para você pregar. Eles dirigir a sua mensagem, como colocar a sua mordaça na sua boca para você não pregar aquilo que vai contra a vaidade deles, que vai contra os equívocos teológicos, doutrinários que eles cometem. Como, por exemplo, esse Neil Barreto, que pregou um sermão esculachando a igreja dele, batendo e humilhando a igreja dele, como se aquela palavra que ele estava dando sobre dízimo tivesse fundamento bíblico e escriturístico. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, isso aqui é erudição bíblica, quem conhece um pouquinho do grego, sabe que tudo que ele falou foi bobagem. Só que as pessoas gostam de ouvir bobagem. Desculpe aqui a franqueza, as pessoas gostam de falas populares, de verbos populares. Por exemplo, as pessoas não gostam de uma palavra dura, concisa, de correção, de exortação, algo bíblico. As pessoas preferem uma fala mais mansa, mais liberal. As pessoas preferem uma teologia liberal. Então, quando você escuta alguém pregar um sermão liberal, lhe agrada. Agora, um sermão duro não lhe agrada. Teve uma situação dessa nos evangelhos. Jesus pregou um sermão duro, enfatizando a santidade, a obediência contra os religiosos. Os discípulos ouviram a pregação e eles viram as pessoas sair e ir embora. E um comentou com o outro: duro é esse sermão, duro é essa mensagem, dura essa mensagem. Quem poderá segui-lo ou ouvi-lo? Aí Jesus virou e falou assim: se vocês quiserem ir embora também, podem ir embora, não tem problema nenhum. E Pedro disse: não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, o sermão era duro, mas a palavra era de salvação. Então, mensagem que massageia o ego, esse negócio de agradar, não é muito o perfil de Jesus, só você ler o Evangelho que você vai compreender isso. Por que eu fiz essa pequena pergunta e tive uma magnífica resposta, senhores? Mordaça usa quem quer. Então, assim, se alguém me entrega uma mordaça, eu quero que você faça isso. Eu uso se eu quiser. O problema é que nos dias de hoje é mais fácil usar mordaças. Você sabe por quê? Para ser bom para outros, para se ver bom para outros. É muito simples. Eu só vou falar bem dos meus amigos, porque eu quero que eles sejam meus amigos. Agora, quando os meus amigos erram, eu faço isso aqui, ó. Ó. Tô nem vendo. Ó. Pronto. Que amigo é esse? Que não te, traz uma correção quando é precisa. Então, esse tapinha no ombro, pregador abençoado. Que palavra foi pregada? Foi a que Deus determinou ou foi a que o homem delineou para você? Então, mordaça, meus queridos, você usa se você quiser. Se você não quiser, você só ouve o Espírito Santo e segue as ordens dele.
A Bíblia nos diz que eu posso trazer a melhor palavra, a melhor pregação, mas quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. O pastor Carlos ficou curioso com a mensagem do meu amigo Anselmo dos Santos. Eu vou explicar qual que é o contexto desse daqui. Ó. O Jadson disse que o nome de Jesus não funcionou. Mas quando ele expulsou o demônio no nome dele, o mesmo, aí saiu. Vê se pode. Ó, vou falar para você, o bispo Jadson Santos é um dos bispos estaduais da instituição Igreja Universal. Inclusive, nós estamos esperando se o bispo Jadson é milionário ou se o bispo Jadson é um laranja. Porque é o bispo da Igreja Universal, tirando o Macedo e a cúpula, ele é o bispo que tem uma fortuna milionária, para não dizer bilionária, no nome dele. O Hospital Moriá está no nome do bispo Jadson. E mais umas 14 empresas de porte milionários nas contas do Jadson. Inclusive, fala que para a mãe dele, ele comprou na Bahia uma mansão de 2.400.000. Para a mãe dele. Então, eu quis falar desse contexto para você saber do que se tratava. Imagina a pessoa ter a petulância de estar com uma pessoa supostamente incorporada com um espírito, com um demônio, usou o nome de Jesus e a pessoa não se libertou. Daí o Jadson usa em nome do Jadson, isso está no YouTube. E o tal demônio sai. Não saiu com o nome de Jesus, mas saiu com o nome Jadson, que cobra dízimo, fogueira santa, que põe medo nas pessoas, põe medo nos pastores, oprime obreiros, sabe? Aquele cara que as pessoas do Rio de Janeiro levam alimentos para a instituição e ele aparece na foto com a sacolinha, com o emblema da instituição, entregando aos pobres, é esse daí. Então, daí no nome desse cara, que arrecada milhões em alimentos, só que ele sai na foto, ele sai na frente do caminhão. Daí, esse Jadson, os demônios fogem do nome dele. Ó, pessoal, se a gente ficar aqui, a gente passa horas falando dessa hipocrisia. Eu queria agradecer você, Felipe, por todo o suporte que dá aqui para mim, para o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. E eu vou compartilhar a tela aqui para o pessoal dar uma olhada. Eu acredito que muitos... Opa, espera aí, deixa eu fechar essa daqui primeiro. Opa, parar a tela, devagar. Tenha paciência comigo. Compartilhar a tela, guia do Chrome, aqui. Compartilhar. Então tá aí, ó. Canal Pegando Ar do meu querido Felipe Lins, meu irmão, parceiraço. Quem não é inscrito no canal do Felipe Lins, no canal Pegando Ar, por favor, me dá a gentileza e se inscreva no canal dele. Alguma coisa para falar do teu canal, Felipe? Rapaz, pode pôr o link no chat, por favor. É isso, eu pus aqui agora. Senhores, o que é que acontece? Pegando Ar surge fora do meu controle, porque na verdade era assim, ó, Pegando Ar cortes, que eram cortes de grandes canais que eram feitos. Só que eu fui barrado, porque nenhum corte mais está sendo monetizado. Então eu perdi 10.000 horas de vídeo, 100.000 views e 135 vídeos foram perdidos do meu canal. E aí
eu ia parar totalmente. E aí foi quando alguns amigos falaram: não, Felipe, você que há muitos meses manda boas e boas matérias para os grandes canais, faz lives, joga duro. E eu já tinha mais de 1.000 inscritos quando eu tomei essa pancada e eu tive que zerar tudo. E aí foi que devagar foram feitos lives e graças a Deus a gente está perto dos 2.000 inscritos. Nos últimos 30 dias foi que a gente passou a, no caso, vir com lives sobre temas, sobre papos, sobre notícias que rodam pelo meio gospel e aí fora dele, e aí também sobre algumas mentirinhas que algumas pessoas gostam de sempre trazer nas redes sociais. Então, basicamente, a gente vem com provas, vídeos, áudios, tudo que é material correto dentro da lei e prova a verdade para os nossos inscritos, ou simplesmente eu trago a minha visão dos fatos e aí a gente bate esse papo legal. Basicamente é isso. Eu conto com todos os senhores. Eu quero agradecer ao nosso queridíssimo Ricardo, porque hoje em dia é raro ter bons amigos. Eu quero dar graças também pela vida do nosso queridíssimo Carlos, pastor Carlos, que Deus, ele te, querido, mantenha sempre. E eu sei que em breve nós vamos ter grandes vitórias, tá bom? Basicamente é isso. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos que teve a paciência de dessas 1h38 estar aqui coladinho conosco. Vocês são o nosso motivo de estar aqui todos os dias, depois, é claro, de Deus que nos conduz. Obrigado. Agora, eu quero vir aqui. Canal do nosso querido pastor Carlos Souza. Eu gostaria, quem que é inscrito no canal Segunda Opinião, quem é inscrito no canal do Felipe Lins, no Pegando Ar, se inscrevesse no canal do meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor Carlos Souza. Pastor Carlos, fica à vontade, fala do teu canal aí, pastor Carlos. Procurando ao máximo fazer lives para vocês, colocar vídeos para vocês. Não está fácil esses dias, muita correria, mas nós estamos aí, tá bom? Conteúdo bíblico, teológico, um apanhado de geopolítica, sobre vários assuntos aí. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, nos acompanhe aí no nosso canal. Eu queria fechar, Ricardo, para dar tchau para o seu público, a você que é um grande amigo, ao Felipe Lins, que é um grande amigo. Eu queria deixar um texto bíblico, que é o texto bíblico da justificação. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo vai dissecar o assunto da teologia da justificação. E Paulo vai falar sobre frutos que nós temos na justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra justificados, aqui em Romanos 5, versículo 1, é a palavrinha grega dikaio. Dikaio significa tornar justo. Paulo vai dissecar em Romanos 5 sobre a doutrina da justificação. É Jesus quem nos torna justo. É a obra de Jesus quem nos torna justo. Nós não temos merecimento algum, nós não temos coisa alguma em nós que possa fazer de nós pessoas boas, agradáveis ou justas. Mas a justificação, Jesus é quem faz de cada um de nós justos. Não só isso, a justificação também nos dá alguns presentes, que Paulo vai falar aqui no capítulo 5 de Romanos. Paulo diz que a justificação de Cristo dá a nós, réus mortais, paz, graça e a glória. Então, descansa o seu coração,
Creia no Senhor Jesus Cristo, porque você foi justificado. É Jesus quem te justifica, não são os seus méritos, não são as suas obras, não é a sua capacidade intelectual, não é o seu trabalho, não é o seu esforço. Você não se salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Jesus é quem justifica você, é quem perdoa os seus pecados. E quando Jesus te justifica, ele dá para você paz, graça e a glória. Deus abençoe você, querido amigo Ricardo, querido amigo Felipe Lins. É sempre uma honra estar com vocês, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Tá aí. Gente, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora, todo mundo que deu uma força aí no chat, os nossos amigos. Quem ainda vai assistir no gravado, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? Fica com Deus, um abraço, graça e paz. Vocês ficam aí, hein?